E na pausa do café de hoje, a gente fala sobre o reajuste nas mensalidades escolares. É um assunto que pesa demais no bolso de todos nós, né? Com a gente aqui, a economista Josi Gomes. Josi, bom dia, boa semana, boa segunda. Vamos tomar café? Sim, com certeza. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. Josi, quem é que regula a história do reajuste? Ou cada escola aumenta de acordo com o seu percentual de custos, de gastos, na tal da previsão, né, para o ano que vem, 2023? Isso, Douglas. Obrigada. Na verdade, não há uma regra geral, né? O que define realmente é essa média de custo, essa estimativa de custo que as escolas têm para os meses seguintes. Então, baseado nessa estimativa, nem é pela inflação, tá? Esse aumento, é pela estimativa dos custos de cada escola. Mas há que se ter um equilíbrio aí, um parâmetro para que também esses valores não sejam tão significativos. Mas isso também preocupa os pais. Josi, e além da história desse reajuste, porque você fala do reajuste das mensalidades, mas vem também a lista de materiais que, quando você soma, fica uma coisa muito complicada, muito absurda. E em alguns casos, né, há pais que falam, olha, eu tenho que tirar meu filho daquela escola, porque não dá. Se você tem um filho, se você tem 2 filhos, 3, tem como você chegar e ter um poder de barganha, de negociação maior com aquela escola? Essa é a principal recomendação, que você vá com a capacidade de negociar mesmo, né? Você tente a negociação. Essa é a via mais aconselhável, para que você realmente possa incluir no seu orçamento e fazer caber realmente no bolso. São mais de 6,5 milhões de estudantes de escolas particulares. Então, você percebe que é um número significativo. São mais de 40 mil colégios particulares em todo o Brasil. Então, é muito importante que seja levado em consideração essa negociação, especialmente como você falou, quando se tem 2 ou 3 filhos na mesma escola. A gente está na reta final de 2022, mas tem muitas escolas, né? A grande maioria dessas escolas, elas começaram lá a efetivação das matrículas para o ano escolar 2023 em agosto, aliás, em setembro, outubro, novembro. Agora dezembro é só uma reta final, quem deixou para a última hora. E é assim mesmo, a história de, para você garantir a vaga do seu filho, é assim que a gente trabalha, né? Isso. Dependendo de algumas escolas, não há mais nem vagas, né? Então, assim, é preciso observar bem esse calendário, porque as escolas estão cada vez mais se antecipando a isso. Também deve ser levado em consideração o seguinte, as escolas tiveram perdas significativas com a pandemia, custos foram aumentados. Você observa que hoje há um número de abstinência maior de professores, por exemplo, em função da Covid. Quando são testados positivos, eles têm que ser afastados. E as escolas têm que repor. Chamar outro profissional. Isso entra também no custo lá? Isso entra na estimativa, porque não dá para a gente ter a certeza de quanto vai ser de custo dessa natureza. Mas tem que ser levado em consideração também. Mas não tem nenhuma média, tipo, o reajuste vai ser de tanto a tanto, se a gente toma como base o ano passado? Isso. Ter como base o ano passado, ter também um pouco de base a inflação. Por exemplo, em setembro a inflação ficou em 7,5%. Então, você deve levar em consideração mais ou menos esse percentual. Vamos considerar que um aumento de 15% já é um aumento extremamente significativo. Então, não compensa. Você tem que realmente negociar, porque isso vai além dos seus custos. Essas mensalidades escolares, elas pesam demais no bolso do trabalhador brasileiro, né? O ideal é que o sistema de ensino público realmente fosse bem eficaz, né? Que pudesse atender a todas as famílias, que houvesse uma equidade no ensino, ou seja, que a gente não tivesse tanto custo, que isso não fizesse parte, a menos que fosse opcional mesmo. Do custo do orçamento da família. Mas nem sempre dá para otimizar, porque a escola não tem uma escola pública no bairro, né? Aí você tem que ter o deslocamento. Às vezes você compara o ensino público com o ensino privado, percebe que há que o ensino é mais privilegiado da escola privada. Enfim, são uma série de fatores que são levados em consideração para a decisão da escola. Se você
pudesse dar uma recomendação, uma dica para o pai, para a mãe, para o vovô, ou para o responsável por aquela criança que está na escola, né, que está na luta. Que recomendação seria de pesquisar, de olhar, de ver se vale a pena continuar? Porque é um sacrifício, a gente sabe, enorme para quem ganha, né, tão pouco e vive numa situação complicada em todo o país e aqui também na capital Maceió e em Alagoas. Olha, a escola é parceira, né, da família. Isso precisa ser bem lembrado. Você tem que desenvolver um relacionamento com a escola do seu filho. Afinal de contas, ele passa a maior parte do tempo da vida dele lá. Então, todo esse relacionamento, entender o funcionamento, quais são os benefícios que essa escola oferece, além de uma qualidade de ensino maravilhosa, o que mais ela oferece, o que ela pode também, a família, contribuir com essa escola. Porque, Douglas, há um problema que as escolas privadas lutam bastante, e isso é generalizado, é a questão da inadimplência. Então, muitas escolas acabam, a gente costuma chamar essa questão do pagamento nas escolas privadas de curva U. O que isso significa? Que no início do ano os pais pagam as mensalidades, as matrículas e o pagamento vai caindo. Ao chegar no meio do ano, começa a pagar novamente, mas nesse período aqui, há uma inadimplência. Se a escola não tiver um caixa, ela pode até quebrar, né? Exatamente. Então, muitas escolas acabam arcando de forma significativa com esse não pagamento. Então, é importante que as escolas e famílias sejam parceiras nesse sentido em todos os outros. Tá ok. Muito obrigado, Josi. Boa semana para você. Semana que vem você volta aqui para tomar um café com a gente na nossa pausa do café. Até semana que vem. Boa semana. Até semana que vem. Boa semana a todos.